Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou responder as perguntas da caixinha de perguntas. Eu, como sempre, estou aprendendo a lidar com essas coisas de internet. Então cliquei lá como se eu fosse responder e eu vi que o Instagram coloca lá que eu vou ver quem fez a pergunta e poderei publicar. Mas eu optei por não expor o nome da pessoa que fez a pergunta, porque acredito que algumas pessoas podem ter se sentido intimidadas a fazer a pergunta por medo de serem expostas. Então, se você não chegou a fazer sua pergunta por conta disso e quiser fazer, terça-feira que vem eu vou colocar a caixinha de novo, você pode fazer a pergunta, porque eu vou ler só a pergunta. A primeira pergunta foi: paciência é uma virtude ou é um exercício? Bom, paciência é uma virtude, mas a paciência também pode ser exercitada. Virtude é uma característica, é uma capacidade de adaptação ou uma inclinação a fazer o bem. Então, pessoas que têm essa inclinação, no sentido de serem pacientes, nesse contexto, se encaixa a expressão, da paciência enquanto virtude. Mas, como a gente sempre explica aqui, as características podem ser aprendidas. A paciência, se você não tem a virtude de ser paciente, você pode desenvolver a paciência sim. Então a paciência é uma virtude, mas também pode ser exercitada. Sendo que o exercício da paciência implica em tolerância, empatia, autocontrole. Então é um combo, não é uma coisa que você vai desenvolver exclusivamente. Você vai precisar trabalhar em você como um todo. E uma vez eu falei para vocês que a gente aprende a ser resiliente tendo que ser resiliente. A paciência, ela segue o mesmo caminho. Você vai ter que desenvolver várias habilidades e junto delas você vai se tornando paciente, meio que tendo que ser paciente. E eu acredito que assim, o mais importante é você querer essa transformação, que é difícil, Mas se a gente não quiser, a gente realmente não vai conseguir. A outra pergunta foi, sabe de onde surgiu a ideia do Setembro Amarelo? Bom, a ideia surgiu de um fato triste, infeliz, Parece que em 1994, um rapaz de 17 anos, ele sofria de problemas psicológicos e foi vencido por esses problemas. Os pais e os amigos não conseguiram perceber que ele estava precisando de ajuda e perderam ele para a morte. Ele tinha um carro, ele gostava muito de um carro, um Mustang 68. E ele pintou esse carro, ele reformou esse carro todo. Então, no enterro desse menino, eles fizeram uma cesta com laços amarelos e distribuíram esses laços. E no laço estava escrito: se você estiver pensando em suicídio, peça ajuda. Outras versões dizem que no laço estava escrito: se precisar, peça ajuda. E esses laços foram distribuídos e alcançaram bastante pessoas, e essas pessoas, por conta dessa iniciativa, buscaram ajuda. A partir daí surgiu a ideia da campanha. Eu acho que o mais importante é a gente fazer esse link positivo do laço e da cor amarela, no sentido de mobilizar a gente, que qualquer um de nós pode precisar de uma ajuda nesse sentido. Eu já expliquei que qualquer um de nós pode apresentar sintomas depressivos e a gente buscar ajuda. A outra pergunta foi: tem como curar a ansiedade? Essa eu já respondi eu fiz um vídeo sobre isso, no canal no YouTube, mas eu sempre explico para vocês, tem alguns vídeos lá sobre ansiedade. A ansiedade é uma resposta natural do organismo.
O problema é quando ela é excessiva e a gente tem a ansiedade considerada normal, excessiva e a patológica. Vocês às vezes veem muito temas, matérias, artigos falando sobre cura da ansiedade. Eu gosto de considerar a possibilidade de a pessoa está falando no sentido de você aprender a lidar com a sua ansiedade excessiva ou você se tratar da sua ansiedade patológica. Mas muitas das vezes pode ser só um atrativo para te chamar sua atenção para aquele tratamento, para aquele artigo. Mas o mais importante é você saber que a gente pode lidar com a ansiedade de uma forma positiva, porque é uma resposta natural. Dá um pulinho lá no canal do YouTube, ou aqui no canal do YouTube, se você estiver vendo esse vídeo no canal. Tem vários vídeos sobre isso. E você pode viver bem. Eu já falei para vocês que eu sou uma pessoa ansiosa. Mas a gente aprende a lidar com a nossa ansiedade. Então a gente não trabalha com a ideia de cura, mas com a ideia de tratamento. E se você aprende a lidar com a sua ansiedade, você pode se sentir curado, porque a cura é do excesso ou da patologia. A gente não usa cura, é tratamento, mas o não sofrimento com a patologia. A outra pergunta: como foi sua trajetória até a psicologia? Eu não me lembro se eu já contei aqui, mas é curioso. É engraçado e particularmente eu gosto da história. Meu pai me considerava muito inteligente. Então, uma vez, ele levou a gente numa banca de jornais e nós poderíamos, eu e minhas irmãs, escolher a revista que a gente quisesse. Eu vi um porta-retrato vermelho que vinha de brinde numa revista e eu pedi a revista por conta do porta-retrato. E a revista era sobre psicologia infantil. E meu pai achou que eu estava interessada no assunto e passou a comprar regularmente a revista. Quando eu decidi fazer faculdade, porque eu queria melhorar a minha situação financeira, eu pensei que para eu conseguir um emprego melhor eu vou ter que fazer faculdade. A única profissão que eu conhecia era psicologia, por conta daquela revista. Então, eu me apaixonei pela psicologia no processo. Não era uma coisa que eu sempre desejei ser, mas foi no processo do estudo da psicologia que eu aprendi a amar o estudo do comportamento humano e de lidar com as pessoas maravilhosas que me permitem participar da vida delas. No sentido de atuação profissional, né? Porque eu não sei se a pessoa quis saber como foi minha trajetória para chegar até aqui. Eu sempre trabalhei com psicologia clínica. Já no início eu trabalhava com atendimento infantil, sempre em consultórios. E a jornada foi essa, assim, dificuldades no início de colocação no espaço profissional, hoje em dia até sempre falo com os profissionais mais novos, as redes sociais possibilitam que as pessoas possam nos conhecer e muito estudo porque é um privilégio, mas é uma responsabilidade. Participar, atuar na vida das pessoas, lidar com o sentimento e pensamento das pessoas é uma jornada interessante, gratificante, mas que tem muita responsabilidade e respeito ao outro. Acho que é isso. Última pergunta. Suas consultas têm base cristã, bíblica? O trabalho do psicólogo é embasado em fundamentos psicológicos, métodos e técnicas
da abordagem psicológica escolhida por esse psicólogo. A crença religiosa do paciente vai ser considerada e respeitada no processo psicológico, mas a psicologia é um estudo do comportamento humano e é uma ciência e vai se embasar nesse conhecimento do comportamento humano. As pessoas que me conhecem, que têm mais intimidade comigo, sabem da minha crença religiosa. Eu sou cristã evangélica, mas enquanto psicóloga, o meu trabalho no setting psicológico é embasado nas teorias psicológicas. A religião vai aparecer se for trazida pelo paciente. Pelas pessoas saberem da minha religião, muitas pessoas evangélicas também me procuram porque o cristão evangélico ele tende a ficar mais à vontade quando ele sabe que o psicólogo tem a mesma crença religiosa dele. Mas, por ética, todo psicólogo vai respeitar a sua religião. A psicologia, ela precisa ser neutra nesse sentido, porque nós nos preparamos para lidar com o comportamento, com o pensamento, com o sentimento de todas as pessoas, independente da religião deles. Isso eu gostaria de falar para os nossos irmãozinhos evangélicos. Talvez sirva para outras pessoas também. Uma vez o meu pastor falou que há coisas que são de Deus, há coisas que são do diabo e há coisas que são do homem. A psicologia vai atuar na sua vida nas coisas que são do homem. É o estudo do comportamento humano. Se você tem uma questão espiritual, você vai lidar com o seu líder espiritual, seu pastor, seu padre. No setting psicológico, você vai trabalhar com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, pensamentos, comportamentos, sentimentos da sua condição humana. E se você estiver diante de um psicólogo e ele ou ela fala para você que essa sua questão é espiritual, você agradece e fala assim: muito obrigado pela explicação, então eu vou procurar meu líder espiritual, porque nossa formação é em conceitos científicos do comportamento humano. O seu líder espiritual, pastor, padre ou um conselheiro religioso, conforme a sua igreja, é que é a pessoa indicada para cuidar dos seus assuntos espirituais. Eu, durante um tempo, trabalhei em uma instituição religiosa fazendo atendimentos psicológicos. Então, como era uma instituição psicológica, muitos evangélicos iam procurar aquele serviço. E as igrejas sabiam disso. Os pacientes não eram só evangélicos, mas a maioria era. E tinha um pastor de uma igreja que a igreja pagava pelo atendimento psicológico. O pastor, muitas vezes, ele entrou em contato comigo, como ele era pastor, ele se referia a mim como irmã, né? E ele falava assim: irmã, tem um irmão aqui com uma situação assim, tem uma irmã com uma situação assim, e ele ou ela vai procurar a irmã. E eu assim: tudo bem, pastor. Porque esse pastor tinha um entendimento de que se ele entendesse que a questão não era espiritual, era emocional, era mental, era algo que poderia ser atendido pela psicologia, ele encaminhava o irmão para o acompanhamento psicológico. Isso é muito importante. Entender essa distinção é muito importante. Até mesmo para os irmãozinhos que sofrem com a percepção negativa de que um evangélico não sofreria com essas dores emocionais ou mentais. Então, não. Minha consulta psicológica não é baseada em, como a pessoa colocou, não tem base cristã bíblica. A base é fundamentos, teorias, métodos e técnicas psicológicas.
independente da minha religião. Enquanto psicóloga, eu sou psicóloga. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei das perguntas. Na próxima terça-feira eu vou colocar novamente a caixinha de perguntas. Se você tiver alguma pergunta, você pergunta na caixinha de pergunta do Instagram e eu respondo no vídeo. Muito obrigado, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.